Os empresários do Setcepar participaram do café da manhã com o diretor superintendente do Banco Randon, o senhor Juarez Piscinini, que falou sobre a perspectiva econômica para o Brasil em 2014. Nós acreditamos de um ano um pouco mais difícil do que foi 2013, em função de certas atitudes que o governo tem tomado com relação à disponibilidade de recursos para financiar o nosso segmento, que é transporte rodoviário de cargas. Hoje a gente nota que os bancos estão tendo um critério um pouco mais apurado, né, para liberar financiamentos, para liberar recursos, né? E o segmento, tanto na venda de caminhões como de implementos, depende muito do BNDES. Hoje nós diríamos que 90% das negociações são BNDES. Então é importante que o governo continue a apoiar. O governo já acenou aí que vai ter dinheiro no BNDES, que o ano passado foi um pouco mais de 90 milhões e esse ano vai ser um pouco mais de 120 bilhões de reais para financiar esse segmento. Então dinheiro vai ter. E nós vamos ver o porquê do comportamento, pelo menos no início do ano, dos bancos estarem dificultando um pouco a aprovação das operações que são encaminhadas. E nós acreditamos que já a partir de começo de março a coisa volte ao normal, os caminhões voltem a serem faturados e os implementos também. Então a expectativa é de crescimento ainda, professor? Não, nós acreditamos que o 2014 será praticamente uma repetição de 2013. O que seria muito bom para o segmento de transporte rodoviário de carga, porque se a venda de caminhões e implementos elas acontecerem nos mesmos volumes, é porque as cargas estarão sendo transportadas e a economia dentro do segmento de transporte rodoviário de carga estará tendo um desempenho bom. 2014 a gente espera, o mercado espera, né? A gente não segue mais ou menos as tendências de mercado. É um ano que tem uma expectativa muito parecida com 2013, mas tem que levar em consideração eventos importantes, como uma eleição presidencial, que sempre traz alguns ingredientes importantes para ser considerados no cenário. Mas a indicação é de que deve-se ter um ano muito parecido com 2013. Alguns desafios, algumas dúvidas, né, questões aí importantes que estão para ser definidas, que se fala tanto aí na questão da avaliação de risco do rating do Brasil, algumas definições do governo em relação ao superávit primário, que é qual é o percentual que o governo deverá ter de economia em relação à arrecadação para reduzir ou conter o crescimento da dívida pública. Então são questões aí, uma questão de energia elétrica que se discute, que se fala, são questões que têm que ser consideradas dentro do contexto, mas a expectativa, o Brasil tem todas as condições de ter uma performance no mínimo igual ao ano passado. Agora depende dessas variáveis, né? Não dá para afirmar nada sem que se tenha conhecimento de algumas variáveis importantes que tem pela frente. As variáveis são políticas, então? Eu diria políticas, são decisões de decisões de governo, né? Decisões de como algumas medidas vão ter implicação na visão do investidor, tanto brasileiro como estrangeiro, em relação ao Brasil, o ambiente de negócios. São visões e decisões que têm implicação na economia brasileira, né? Elas têm muito mais esse enfoque do que propriamente, necessariamente, exclusivamente política, né? O senhor falou também da sua palestra sobre taxa de juro e tudo mais. Como é que fica isso para o Brasil? Tem inclusive uma semana que vem, tem a reunião do Copom, né, que é a equipe do Banco Central que avalia e decide. Tem uma expectativa de elevação, é justamente porque tem uma pressão na inflação, que lá já existe em função do desequilíbrio entre oferta e demanda, e um pouco também da desvalorização do real, em função de que o Brasil tem um volume de importação expressivo.
e ele pode impactar um pouco a inflação, então a expectativa é que a taxa de juros tenha uma elevação e ela se mantenha nesses níveis aí, um pouco acima do que está agora, em função justamente dessa pressão inflacionária, né? Essa é a expectativa. Para o empresário, então, é um momento de precaução, de estudo, de investimento, como é que está? Veja, o investimento, a decisão de investimento, ela é importante sempre ser avaliada a cenário, mas isso é um cenário de curto prazo e a gente olha o histórico do Brasil, sempre se resolveu, quer dizer, investimentos quando bem feitos, bem pensados, bem estruturados, que tem uma viabilidade, não tem por que temer. O Brasil é uma economia com um potencial muito grande e ninguém está apregoando de que a economia brasileira vai ter colapso. Nós estamos falando de que tem algumas indefinições que tornam essas decisões um pouco mais complexas, mas não impede de que se faça investimento, se bem feito, bem estruturado, bem pensado, sem dúvida. O investimento, sim, deve ser feito dentro desse contexto e levando em consideração que isso é momentâneo, que no médio, curto e médio prazo deve-se resolver essas questões, né? Mudando um pouco de assunto, me fala um pouquinho do Banco Randon. O Banco Randon, nós iniciamos a operação do Banco Randon em 2010, né? A Randon, como todos os grandes produtores de bem de capital do mundo, a questão financiamento na produção de bem de capital, financiamento de longo prazo é extremamente importante. Então a decisão de constituir um banco, ela veio justamente para atender essa demanda, quer dizer, é para oferecer aos nossos clientes mais uma alternativa de financiamento. Já tem os bancos que têm uma atuação extremamente importante, bancos tradicionais que atuam no mercado brasileiro, mas a ideia de ter o nosso banco é para oferecer mais uma alternativa para o nosso cliente, com um entendimento bastante profundo do setor, com foco exclusivo no setor, e essa tem sido, e a gente tem tido bastante sucesso nesse sentido, de oferecer mais uma alternativa para o nosso cliente. A questão de ter um banco é extremamente importante no Brasil, dado ao fato de que a maior parte das linhas de financiamento, especialmente para os produtos produzidos pela Randon, que são semi-reboques, reboques e máquinas, são linhas do BNDES, né? Finam BNDES, especialmente os programas como o PSI. Então é preciso ter um banco para poder acessar esse recurso do BNDES e repassar aos clientes. E esse é o contexto que a gente tem atuado. A nossa atuação ela tem sido, até esse momento, estritamente dentro da cadeia de negócios das empresas Randon. Como é que foi essa palestra hoje aqui para os empresários do CETSEPAR? Como é que o senhor avalia? Eu acho que foi bastante positivo, é o que o pessoal fala, eles todos evidentemente acompanham, nenhum deles ficou surpreso, mas eles gostaram justamente de ter esses dados colocados de uma maneira um pouco mais articulada, entendendo as interações e a importância de se ter o entendimento e as complexidades de uma decisão, de uma ação, como um efeito, um indicador pode afetar o outro e cada um no seu dia a dia conseguir então ter um cenário um pouco mais claro para a tomada de decisão. Eu achei que foi bastante positivo, esse pelo menos foi o retorno que a gente teve dos empresários, né? Pois é, iniciamos o ano aqui, de 2014, né, com o nosso primeiro evento, falando sobre perspectivas econômicas, né, com o Juarez do Banco Randon. A ideia é trazer ao associado aquilo que provavelmente vai acontecer no ano 2014, né, um ano difícil, né, com eventos aí de Copa do Mundo, eleição e tal, muitas perspectivas negativas aí dos economistas. Enfim, é para o nosso associado ter uma ideia de como vai se encaminhar a economia, a política, enfim, é esclarecedor para que o nosso associado tome a decisão correta e não corra risco durante o ano. O senhor, como empresário, como avaliou essa apresentação? É uma apresentação muito boa, né? Cheia de dados, né? Sobre a economia, sobre o mercado internacional também. Então é bastante esclarecedor e isso nos embasa a tomar as decisões corretas durante o ano de 2014. É um ano de investimento com precaução, né? O empresário tem que ter ciência das variáveis que tem a economia durante o ano e tem que tomar, obviamente que se ele tem uma demanda de investimento, ele não pode postergar isso, né? Ele tem que atender o seu cliente, mas sempre com o pé no chão, sempre através de lastreado por contratos e é isso que a gente tem que trazer para eles.